Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou Irene, eu sou editora do Jornal Desperta e hoje eu tô aqui para receber mais uma vez o meu querido Deva Vassante. Ele já tá aqui online e eu já vou chamar ele. Lembrando a todos que essa live vai ficar gravada e também vai para o nosso YouTube. Boa noite, Vassante. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Gratidão pelo convite, por estar aqui, estar falando com você, com a sua plateia. Muito grato. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer te receber aqui pela segunda vez. A gente teve um papo maravilhoso no ano passado, né? Deve ter cerca de um ano assim que a gente conversou aqui, né? É, E por aí. né? E foi maravilhoso, assim, até lembrando, assim, para quem quiser rever esse papo, que o Vassante contou, assim, mil histórias de uma vida muito, muito rica, né? E hoje, mais uma vez, a gente está aqui para conversar sobre o curso vivencial que o Vassante criou, que eu tô curiosíssima para saber mais, né? Então, a gente vai conhecer também um pouquinho do Vassante. Quem que quiser conhecer muito, muito do Vassante, eu sugiro que assista a live do ano passado, que foi assim, foi Bom, divertidíssima. Enfim, Vassante. Então, eu te convido e te dou a palavra para você se ok, apresentar aqui para o pessoal. ok. Meu nome é Deva Vassante, esse é um nome iniciático, né? Eu sou psicólogo e comecei, na verdade, como fazendo um curso de letras. Primeiro eu fui buscar medicina, depois fiz letras, e acabei fazendo psicologia. Então, eu sou psicólogo, e na psicologia eu comecei com o trabalho corporal, né? Tendo o Reich como parâmetro, e nessa área corporal eu conheci dois trabalhos, fiz duas formações, de biossíntese e da bioenergética do Alexander Lower, né? A biossíntese do David Boadella, enfim, e aí começou. Então, quando eu estava chegando a um determinado ponto de encantamento com esse trabalho corporal, eu acabo indo parar na Índia, né? E quando chega em Pune, né, isso tudo mudou, enfim, transformou, e eu comecei a abrir a dimensão da psicologia transpessoal, né? Sim. Não mais um trabalho de base puramente corporal, mas um trabalho agora que incluía o transpessoal. E aí eu fui para essa área da psicologia transpessoal, que o diferente da psicologia transpessoal é levar em consideração a dimensão espiritual do ser humano, né? Então, muitas psicologias, elas trabalham com a questão pós-nascimento, né? Então, as questões que nós adquirimos são após o nascimento. Sim. Algumas psicologias já vão para as questões da vida intrauterina, como isso é significativo, né, para a nossa personalidade, para a pessoa que nós desenvolvemos, passamos a ser. E aí a psicologia transpessoal aponta, não, além disso, tem uma outra dimensão, que é uma dimensão aí já do nível da alma, né? Enfim, e a partir daí eu comecei a trabalhar com várias técnicas, né? Sendo que a mais antiga, que eu trabalho há mais tempo,
Eu estou com 74 anos, né? Que não Então parece, porque você é super ativo. pelo Além de tudo, você é instrutor de yoga também, né? Bastante. isso. Isso É conta pra porque caramba. além da questão genética, tem um trabalho da própria psicologia, desse entendimento, né? Como as nossas questões elas têm uma representação no corpo denso, no corpo físico, né? Sim. Consequentemente no corpo emocional e no corpo espiritual, né? Então, a técnica que eu tenho uma experiência mais profunda, mais longa, é com o rebirthing, que é a respiração consciente, Sim. conhecida por renascimento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o criador da técnica, que é o Leonardo Orr, mas também, enfim, com a Samvara Bodevik, que trouxe essa técnica para o Brasil, que eu considero uma grande professora, uma grande mestra. Trabalhei com ela muitos anos, fiz vários cursos com ela, e aí foi abrindo, né? Para Uhum. a hipnose natural, do Milton Erickson, e depois o trabalho das constelações familiares, tanto as constelações tradicionais, o movimento do espírito. Então, tudo isso, toda essa experiência, por isso que é interessante frisar 74 anos, toda essa experiência eu trago nesse trabalho, que é um trabalho de grupo, Uhum. de autoconhecimento, de investigação pessoal, com uma abordagem muito especial, muito diferenciada, né? Uhum. Do que a gente tem como um trabalho mais tradicional, Sim. né? Só para lembrar aqui, para quem tá chegando agora, né, que o tema, né, dessa live de hoje é que eu convidei o Vassante para saber mais sobre o curso vivencial Encontros Terapêuticos, que é um curso que o Vassante criou e me chamou muita atenção, me interessou muito. Nós somos amigos, eu e Vassante. E eu achei que esse curso é uma coisa é muito legal para muita gente, né? E eu gosto muito do que você fala, que não é terapia, mas é terapêutico, né? Então, só para Uhum, as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Volta a uhum, palavra para uhum, você, meu uhum. querido. Ok. Então é exatamente isso, né? Por isso que eu estava falando um pouco da minha formação, né? Desde a psicologia corporal, haitiana, indo até o trabalho transpessoal e essas técnicas todas, né? Por exemplo, terapia de vidas passadas, eu fiz uma formação, porque abria para essa dimensão Uhum, transpessoal. Então, o curso, eu já trabalho com grupos há muitos anos, aham, né? E desenvolvi uns trabalhos que eu acho lindo, assim, trabalho com grupo, né? Na época em que não tinha nem internet, nada disso, né? Enfim, então ao longo dos anos, houve uma dinâmica. O mundo hoje vai transformando com uma rapidez. Quando eu nasci não existia televisão, você entende? é E agora eu estou aqui verdade. conversando com você, com a sua plateia, enfim. É uma dinâmica muito grande. Muito E os diferente. trabalhos, exatamente, o ser humano, a experiência humana vai se transformando. E as técnicas terapêuticas também vão se Sim. transformando, né? Inclusive, E, eu quero desculpa bastante te cortar. Eu claro, tô claro. empolgada para te perguntar um monte de coisa. Eu sei, né? Eu conheço o espaço lindo que você tem em Itaipava, né? Em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uhum. E você fazia muitos trabalhos em grupo no seu espaço, né? Naquele cenário incrível, né? E eu queria É. te perguntar como, né? Você já começou a falar sobre isso, como que foi essa experiência de você migrar, né, de um espaço físico, naquele cenário lindo e tal, no clima agradável, para um online, né? Online, isso, Na verdade, antes da pandemia, eu já estava trabalhando online, porque Uhum, tinha alguns clientes que viviam fora do país, que viajavam muito, né? Então, sim. eu comecei por aí, com clientes que iam
basicamente Estados Unidos, basicamente Miami. Uhum. Clientes iam e voltavam e pediam para ter uma sessão online, enfim, que no início era muito baseada apenas na fala, e Aham. depois nós colocamos a respiração, o trabalho do rebirthing, do renascimento, né? E por aí começou, então, o trabalho online. Então, esse cliente falava com outras pessoas, tem uma comunidade muito grande de brasileiros em Miami, então eu comecei a fazer um trabalho com brasileiros no exterior, né? Aí de Miami, pessoas da Europa, enfim. Uhum. Então, quando eu estou. Mas eram trabalhos sempre individuais. Sim. Surge a pandemia, quando surge a pandemia, surge aquele boom, né, de trabalhos online, de lives, né? Então, no início, eu comecei a fazer lives e comecei, então, um trabalho, né, usando essas técnicas todas, e era um encontro com as pessoas, né, Uhum. online, né? Uhum. Acho que era inclusive no Facebook, era no Facebook. E isso deu um resultado incrível. As pessoas falavam das experiências, como é que tinha sido. Então foi muito forte a resposta. Qual era a questão? A questão é que era online, aberto, então entrava e saía pessoas, né? Sim. Então, num trabalho dessa qualidade, imagine você numa sala de aula, dando aula, uma aula importante, e que alguém entra, abre a porta e diz assim, ah, desculpe, pum, fecha a porta. Eu sei Então, bem disso cada que eu sou vez, professora também. você entende? Aham. Então, isso quebra uma energia, quebra um alinhamento de Claro, pensamento, sem né? dúvida. Aí eu comecei a ver esse trabalho, isso é para ser feito, mas isso tem que ser feito num espaço fechado, Uhum. né? Aí que surgiu a ideia de um formato de um trabalho, né? E um Certo. trabalho que já tinha nessas lives, já fugia à visão que se tem muito tradicional de processos terapêuticos, né? Sim. Um deles, por exemplo, as pessoas vão para falar dos seus problemas, Sim. entende? Então, esse é um tipo de trabalho, esse trabalho, por isso que é encontros, mas podiam Uhum. ser também conversas terapêuticas, né? A pessoa não precisa falar do seu problema, porque nós trazemos temas que são universais. E ao Hum. trazer esses temas, a pessoa então vai se espelhando e vai vendo como é para ela. Ah, comigo é assim. Ah, comigo. Então, a partir daí, comigo é assim, ela vai percebendo, né, e vai tomando consciência dos vários aspectos da vida que atrapalham, que estão emperrados, em que a coisa não flui. Seja no relacionamento, né, com seu parceiro, no relacionamento familiar, com os filhos, no seu relacionamento com o trabalho, enfim, todas aquelas questões que fazem com que alguém não esteja plenamente feliz Sim. e em harmonia consigo próprio. E isso de uma forma indireta, Uhum. através dos temas que nós trazemos e das técnicas, que são técnicas que nós trabalhamos indiretamente, Certo. né? Certo. Através das imagens, da linguagem dos contos, das metáforas. Então, não é um confronto direto com o problema da pessoa, Certo. mas É, é quer um dizer, confronto que se dá é, indiretamente. Quando a pessoa se percebe, ela está num movimento de mudança, de transformação, de uma visão crítica, né, daqueles conteúdos que estão na pessoa e que estão dificultando a que a vida flua de uma forma mais harmoniosa, né? Por claro. isso os encontros terapêuticos, né? Uhum. E Vassante, quer dizer, é uma abordagem um tanto assim, quer dizer, diferente mesmo, né, do usual das terapias de grupo e Sim, tal. sim, sim. Será que você pode contar um pouco pra gente, é, claro, né, preservando,
as pessoas, obviamente, mas assim, alguns resultados que você já teve, coisas assim que você percebeu. É, Eu vou até falar, eu entendo a sua pergunta, eu vou até uhum, falar o seguinte: o que que acontece? Porque quando a pessoa vem para falar do seu problema, uhum, ela vem para falar do seu problema e vem reclamar. Então, sim, quanto mais ela fala do seu problema, mais ela alicerça e mais ela toma o problema como um problema. Então, esse é um entendo. trabalho que não interessa você ficar falando do problema. Quanto mais você fala disso, eu sou assim, eu isso, eu aquilo, sempre coisas ruins, né? Sim, Mais você alicerça, mais você incrementa essa realidade em você. Então, é um entendo. trabalho que nós estamos focando na solução. Uhum, A gente não é focado no problema. Então, não interessa muito e não é incentivado a pessoa ficar falando da sua dificuldade. Por isso que a certo. gente traz sempre um tema, os temas essenciais na vida de qualquer E são, pessoa. só para as pessoas saberem, assim, ouvirem aqui você falar quais tipos de tema você traz no curso. São temas sempre que envolvem relacionamento. Relacionamento que a pessoa tem consigo própria, Uhum, né? Autoestima, timidez excessiva, né? Relacionamento com o pai, com a mãe, relacionamento então familiar, mágoas, ressentimentos, né? Esse estado de vitimização, né? De sofrimento, né? Relacionamento às vezes com o trabalho, dificuldade em fazer o que quer, em ter um trabalho que dê prazer, né? Enfim, esses temas que são essenciais à nossa vida, nós que vivemos em sociedade, né? sim, Às claro. vezes questões familiares, já é o terceiro, é o quarto casamento e não Uhum, dá certo, enfim, problemas que a gente tem basicamente com as pessoas mais próximas de nós, né? sim, Que é as questões. Agora, a gente foge de uma visão que é uma visão tradicional, né? As universidades, os currículos das universidades de psicologia são dominadas, quem detém o poder são os psicanalistas. Então, quando sim, você fala em terapia, a pessoa já imagina, tem uma visão, o terapeuta é sempre ligado à psicanálise, ou seja, a técnica em que você vai lá, senta e fala, fala, fala. Antigamente deitava no sofá, hoje já não deita mais, mas a ideia que se tem é sempre psicanálise, né? Que você vai lá e vai falar, 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 né? Então, sim. existem várias outras técnicas, né? O trabalho com a respiração é poderosíssimo, né? Porque Uhum, você respira de uma determinada forma e os conteúdos que não foram devidamente elaborados pela psique, isso que causa nossas neuroses, isso é liberado através da respiração, né? Então certo. você tem, por exemplo, a constelação familiar. A constelação familiar, as questões têm ligação com o relacionamento da alma, né? A nossa alma, a alma dos nossos antepassados, as identificações, né? É um trabalho que se dá no nível da alma, né? Sim, A hipnose natural, que também nós utilizamos no curso, a hipnose natural é contar uma história que, de repente, você se transforma na história, né? Por exemplo, a última aula que nós tivemos com o grupo, nós fizemos, através da respiração, uma grande viagem. Usamos a imaginação, a respiração, consciente do renascimento, e essa visão das imagens. Então, os pulmões se transformavam em asas e fazia-se um mergulho dentro de si para liberar o que precisava ser liberado, porque se ficar dentro, intoxica. Então é entendo. preciso liberar. Como você come alimentos, o alimento faz mal, você precisa ou vomitar ou ter uma diarreia no banheiro para eliminar aquilo do corpo, né? Então nós precisamos eliminar essas questões que têm a sua contraparte energética e que Uhum, estão em nós uhum, e que nos fazem ter
da vida, do mundo, da experiência, uma visão muito míope, que é Uhum. uma interpretação de um fato. Ocorre Certo. um fato, ocorre um fato. O fato a gente não pode olvidar, não pode. O fato é o fato. Uhum. Agora, a interpretação que eu faço desse fato é que me leva para um lugar de sofrimento, de angústia, de mágoas e de ressentimentos, ou me leva para um lugar totalmente diferente, que é de aprendizado, crescimento da pessoa enquanto ser humano nesse mundo. Então, a diferença está na interpretação. E essa interpretação é feita de acordo com as experiências que essa pessoa vai tendo desde o momento que nasceu e até mesmo questões que nós trazemos que têm relação com outras vidas, com as vida inclusive de nossos antepassados, de nossos ancestrais, e que nos afetam, Uhum. né? Uhum. Então, o trabalho tem essa abrangência e se dá através de conversas que nós trazemos, e após a conversa é uma preparação para nós então mergulharmos nesse tema em nós através de várias técnicas que eu já citei aqui, né? A respiração consciente do renascimento, terapia de vidas passadas, enfim, Uhum. hipnose natural, as constelações familiares, entre outras. Sim. E Vassante, você vai oferecer a aula inaugural na próxima terça-feira, dia Isso, 5, né, às isso, 20 horas. Geralmente os encontros têm uma duração de 1h30, mais ou menos, né? 1h30, é 1h30, é. E a importância dessa aula inaugural é porque a grande maioria das pessoas e do público não tem ideia de outras formas de trabalho, de outras técnicas terapêuticas, né? Sim. É muito focado só numa visão psicanalista, enfim, mais tradicional. Então, falar do poder de uma respiração, não tem como falar. Você tem Tem que que sentir, experimentar, né? É. tem que ser E vivenciado, tem que ser é isso. vivenciado. E a aula inaugural é gratuita, né? É gratuita, exatamente, para Ah, entender na prática uhum, o que nós estamos falando aqui. A palavra não dá a dimensão do trabalho. Como você certo. não adianta falar de Deus. Deus não é alguma coisa que você fale, acredite ou deixe de acreditar. Deus é alguma coisa que você tem que vivenciar, você tem que experimentar Deus. E não falar de Deus como um dogma, né? Uhum, Mas tem que ter a vivência dessa dimensão transpessoal, né? sim. Só vivenciando, só experimentando, né? É É isso. maravilhoso. É porque quando você fala, né, dessa coisa do falar, né? Você senta, fala, 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 e, aquela fala já é cheia de opiniões, né? De autocrítica, de opiniões, de conceitos, de que um falou, do que o outro achou, que não. Sim, Mas sim, numa vivência transpessoal é muito além da mente, né? Me claro. desculpa se eu estiver falando Isso. alguma Não, bobagem, é porque eu ótimo. não sou É, terapeuta, né? Mas mas é enfim, ótimo. é além É da ótimo que você mente. está trazendo. Vem Isso, a isso, alma, o corpo, o isso, nosso corpo também isso, denuncia isso, muitas coisas, isso. né? É a questão do ego, né? O Uhum, ego acredita em várias coisas, nós queremos várias coisas. Mas muitas vezes essas coisas que nós queremos, acreditamos que é legal, que é bom para a gente, não bate com o que a nossa alma quer. Qual é o uhum, desígnio da nossa alma, né? Por exemplo, eu sim. sempre foquei na medicina, achei que ia ser médico, entrei, fui fazer medicina. Felizmente eu larguei tudo isso e entrei para onde minha alma alegrava.
nós estamos na contramão. A alma aponta para... Oi? Instante. Voltou. Ah, tá. Ah, tá. Então é isso. O que você falou foi a questão do ego. O ego, Uhum. às vezes, acredita e quer muita coisa, mas não é o que a nossa alma tem para nós, não é o que destino tem para nós. E aí é um conflito muito grande, é uma infelicidade muito grande. Porque é uma vida, né? É uma É vida. uma vida. É. E essa vida a gente deve aproveitar bastante para crescer, para abrir níveis de consciência, né? Para Sim, o próximo que virá, né? Não sei quem é claro. que vem, eu morro, mas essa experiência toda, ela segue e alguém que nascerá herdará tudo isso, né? É verdade. Essa é que é a ideia, essa é a ideia da continuidade da vida, né? Eu morro, Sim, eu desapareço, mas aonde eu for, né? Aonde eu for, o próximo que surgirá a partir dessa minha experiência, esse virá num nível, trará aquilo que eu não consegui resolver, né? uhum, Mas leva também o que da vida eu ganhei de consciência, de experiência e de entendimento, né? E isso é uma questão muito delicada, porque você vê, quando você olha o mundo, olha o mundo novamente em guerra, passando por sim, um momento super sim, difícil, né? muito. Mas se você olha, isso é a história real da humanidade, né? Que é a história de desestruturar para reestruturar, né? Você viu a Primeira Guerra Mundial, desestruturou e surgiu um outro mundo. Até a Segunda Guerra Mundial. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, o mundo tomou uma nova configuração. E agora Sim, nós vemos que o mundo está tomando uma outra. A geopolítica está se transformando totalmente. Então, não é uma questão de bom, de mal, é a questão de tomar consciência desse fluxo da vida, né? Dessa desconstrução para um renascimento, e um renascimento sempre com mais consciência, né? A carga que a humanidade traz e que vai se reciclando e se recompondo, né? Assim como sim, nós, aproveitando a oportunidade nesses exatamente. trabalhos, nesses encontros, da gente refletir sobre a nossa realidade, né? Uhum, E fazer acertar aquilo que precisa ser acertado para uma vida melhor, né? É isso. sim. Para aprender a estar bem, né, Vicente? Aprender a estar bem, aprender a estar É, bem, aprender a lidar com as questões que a vida vão trazer sempre, né? sim, Então, a vida vai trazer alegria, sofrimentos, decepção. A questão é como eu estou preparado para lidar com tudo isso. Ou sim. isso me serve de ensinamento, de aprendizado, eu aprendo com as experiências da vida, ou eu fico negando, reclamando e maldizendo e me colocando como vítima da situação, né? Eu Uhum, assumo a responsabilidade sobre a minha vida ou eu delego essa responsabilidade? Quer dizer, o outro é responsável pela minha felicidade ou pelo meu mal-estar, né? Ou eu assumo essa responsabilidade sobre sim, sobre o meu estar bem, né? Sobre o meu crescimento, né? É isso. Esse aqui é a sim. finalidade do curso, né? Levar as pessoas a assumirem a responsabilidade sobre a sua vida, né? E se Maravilha, colocar, bastante. sabendo que você vai passar por alegria, tristezas, alguém Claro. vai morrer, você vai chorar, alguém vai nascer e você vai ficar muito alegre com esse nascimento, Uhum, né? Como eu passo por isso? Como sim, eu me preparo para, na hora da morte, eu estar liberado e poder morrer em paz, consciente e grato por tudo que pôde usufruir sim. e a É, experiência que pôde ter aqui e agora. sim. É, É, isso é uma prática, quer dizer, que infelizmente no Ocidente nós não estamos acostumados.
né? No Oriente, pessoas sim, são mais preparadas para esse momento da passagem, né? E no Ocidente é um sim, grande tabu. Então eu acho sim, muito bacana quando você fala isso, né? é, é, Dessa coisa, dessa consciência que a gente precisa ter, né, para fazer uma boa passagem, né, isso. E a para tá em... importância que isso tem, Sim, a importância sim, que isso tem. é. Porque Numa das últimas, Não, pode falar, pode falar. numa das últimas aulas do grupo Uhum, que nós temos, né, também dos encontros terapêuticos, né, o grupo vem amadurecendo e nós chegamos à roda da vida, né, em que você hum, faz todo esse caminhar, quer dizer, o momento, a importância fundamental do nascimento, a forma do nascimento, como é seu nascimento, né, você dá a volta e como é a sua morte. nossa, As duas maravilhoso pontas isso. se unindo, né? E a passagem toda que dá, toda essa passagem que o livro tibetano dos mortos fala, Sim, que os orientais falam, né? Toda essa passagem que vai dar por esses vários reinos até o momento do nascimento. Essas várias passagens, esses vários reinos, ou esses vários bardos, né? Na sim. verdade, isso é o material do nosso inconsciente. No Uhum, nosso inconsciente está toda essa passagem, né, de tudo que essa alma passa no ciclo da vida e que está no inconsciente. Então, por isso que o trabalho que nós fazemos no grupo é um trabalho que usa as imagens e as metáforas, porque acessa esses conteúdos que estão no inconsciente. E esses sim. conteúdos são exatamente o que os orientais vão falar, que é do momento da morte, os vários níveis de consciências, os vários bardos, eles chamam de bardos, Bardo. né? Uhum. Que são esses vários reinos que passa até o momento do nascimento. Por isso que o momento do nosso nascimento já é definido por toda essa história. Por que eu nasci num útero e não em outro? Por que eu fui atraído para aquele útero? Para aquela família, para a história daquela família? O que me liga àquele útero? Né? Um útero que me acolhe com amor, que eu sou esperado, um útero que não me quer, que é gelado, Uhum. enfim. Por que razão eu já ancoro ali? Eu já ancoro ali em função de todo esse circuito que eu fiz e que minha alma já vem. Né? E aí tem a história, aí volta, né? Toda a Sim. história do processo da gestação, do próprio nascimento, Uhum. né? Enfim, e caminha para um outro ciclo. Nossa, maravilhoso, bastante. Muito rico, né? Muitos conteúdos profundos, né? Muito, Você muito citou no rico. início, você citou que eu trabalhei com yoga durante muitos anos, né? Eu fiz formação em Ashtanga Vinyasa Yoga. Então eu tive muito próximo dessa literatura, desse conhecimento oriental e também essa ida à Índia, essa percepção desse universo me faz o nosso trabalho aqui do grupo integra esses dois conhecimentos, né? Quando a gente na aula trouxe a roda da vida do budismo tibetano, trouxemos também o trabalho do Roger Uglia sobre terapia de vidas passadas, porque para Uhum. ter um entendimento do que é vidas passadas, né, é importante ter um entendimento também dos orientais, né, nesses vários reinos, e para entender que conteúdo tem o nosso inconsciente, né? Sim, O que sim. acontece no nosso inconsciente e que determina como eu posso usar essa informação a meu favor ou me deixar levar, enfim, sem uma visão crítica, né? Uhum. É isso. Maravilhoso, É um, tra bastante. é um trabalho muito É rico, muito muito rico, delicado é e muito muito rico, rico. muito rico. É. E eu É, convido as pessoas, convido sim, para as pessoas a fazerem uma experiência com essa aula inaugural gratuita do curso. então a É aula isso. inaugural gratuita é na próxima terça-feira, Isso, dia exatamente. 5 de abril, às 20 horas pelo Zoom, né? E as Isso, inscrições são feitas pelo Simpla, inscrição gratuita para a aula inaugural, né? isso. Eu botei o link no post dessa live e vou botar Uhum. novamente, né?
na gravação aqui. E também os links estão na sua bio do seu perfil, @devavassante, Exatamente. né? Eu Exatamente. convido Exatamente. vocês também para seguir o Vassante, porque ele faz umas postagens muito legais, né? E eu É. acho que vale a pena seguir. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma amiga Gratidão. admiradora Gratidão. enfim, Gratidão. Vassante é um terapeuta assim de mão cheia, né? Não se usa falar isso sobre terapeutas, mas tô falando aqui que realmente é um terapeuta muito habilidoso e com muito conhecimento, muita experiência, né? Gratidão pelas E, palavras. eu acho Grato que pelas esse, palavras generosas. imagina, você é sempre muito bem-vindo e eu não tô contando mentira nenhuma, eu só tô falando verdades. É, enfim, e acho que muitas pessoas podem se beneficiar desse curso, né? Que é um curso super acessível também, né? Até te pergunto assim, né? Você fez isso mesmo para poder Isso, dar isso. oportunidade para as Exatamente. pessoas, né? Exatamente, exatamente. Porque o trabalho individual, a consulta individual, é um preço normalmente que tem acesso a uma determinada classe média, né? Sim, Então, eu achei como você transformar um trabalho de qualidade que as pessoas possam ter acesso, né? sim. Então, eu acho que é um material muito rico, é um trabalho de muita experiência ao longo da minha vida, né? E deixo disponível isso a um preço acessível a qualquer pessoa. É bem acessível, mesmo levando em consideração o nosso país, o momento do nosso país, Uhum. que não é o melhor momento. Mesmo E levando até porque em são consideração. encontros semanais, né? São 4 encontros por Isso, mês. Então, realmente é isso. uma coisa Exatamente. assim, é um valor bem bacana. E essas É, informações todas detalhadas sobre o curso estão nos links de inscrição, né? Eu acho que é, você tem dois links, um para a aula inaugural gratuita e um link para o curso é, em si, né? Que é, a aula é no dia 5 e segue no dia 12 até. São 6 meses, né, Vassante? isso, isso, isso. É um tempo para a pessoa perceber como ela chega, Uhum, né? Tem um trabalho de chegada, uhum, e ela ao longo vai olhando e vendo o processo que ela caminhou. Agora, é um trabalho que não é para todo mundo, é só para as sim. pessoas que realmente querem, né? Querem, Querem, claro. não é ficar só falando, 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 entendeu? Reclamando da vida, reclama de tudo, Uhum, mas não faz nada, né? sim, Não tem um sim, trabalho, né? sim. Isso eu estou aqui com 74 anos e estou bem, é por trabalho, né? Porque Claro, você trabalha, né? Eu faço sim. minha prática de yoga até hoje, cuido da minha alimentação, enfim, né? Uhum, Então, tudo na vida requer foco, intenção, qual é a minha claro, intenção e a seriedade, né, com que a pessoa quer fazer as mudanças necessárias e claro. precisa. E É isso. assim, mas só uma última pergunta. Quer dizer, eu vi que você também algumas vezes você convida outras pessoas Sim. para Ah, outros, você tem convidados também exatamente. para enriquecer Exatamente. ainda mais É. o grupo, né? Exatamente. Nesses encontros terapêuticos, algumas vezes eu chamo terapeutas, outros terapeutas, com uma abordagem semelhante, mas diferente, né? Para enriquecer, e para ilustrar e para dar às pessoas vários sabores, né? Vários sabores diferentes. E também algumas pessoas podem participar, é, elas não estão fazendo o curso, mas ela também pode participar de uma aula. Uma aula ou outra, a pessoa paga um valor
para fazer aquela aula. Quando eu digo aula, são sempre experiências Sim, teórico-vivenciais, né? sim, Algumas vezes não. Me lembro agora da terapeuta que veio, Vera Xé, e que fez sim. que não era teórico, não era vivencial, era teórico, mas era uma visão belíssima, né, do caminho todo para o entendimento das imagens arquetípicas do tarô, né, mostrando uma visão como ali tem o desenvolvimento do ser humano, todo um ciclo de mudanças e transformações do ser humano, né? Uhum, Uma visão bem interessante, bem psicológica, né? uhum, De um entendimento, uma visão muito junguiana dos arquétipos, né? A experiência, por exemplo, dessa convidada que foi a Vera sim. Shé. E foi uma aula, toda a aula Maravilhosa, foi... né? Você assistiu, né? Assisti. Foi uma aula Eu belíssima. assisti, foi uma aula E, maravilhosa, realmente. é, então, às vezes, tem algumas aulas que são abertas para as pessoas. As pessoas pagam o valor e fazem aquela aula, né? E É isso nessas, também. nessas, nessas aulas eventuais abertas, elas vão estar sempre sinalizadas no teu perfil, né? Então sugiro que sigam o Vassante É, para aí acompanhar só, é verdade. esse processo desse curso maravilhoso, né? Que é É, uma belíssima oportunidade, é um presente que você tá oferecendo, né? É uma coisa assim, é. muito do. Eu sinto que é E muito que assim. eu acho que é um trabalho muito original, É né? Eu muito acho, um diferente, trabalho sim. é diferenciado, né? É bem Sim. diferenciado. É isso. Tá bom, Eu convido a querida. todos, sejam todos bem-vindos. Quero te agradecer assim, a oportunidade de poder falar um pouco, né? Mas o importante realmente é a pessoa ter a vivência, Sim. experimentar, né? Você sabe que Porque essa só casa aqui experimentando. tá sempre aberta para você, né? Gratidão, Essa comunidade aqui do Jornal gratidão. Desperta tá sempre aberto para você quando você quiser, né? Estou grato. Sempre vou te receber aqui com muito, muito prazer. É um privilégio para mim te receber também, ter essa oportunidade de conversar mais uma vez com você, né? Gratidão, gratidão. E quero mais uma vez reforçar a aula inaugural gratuita do curso vivencial Encontros Terapêuticos no dia 5 de abril, terça-feira, às 20 horas, pelo Zoom. Inscrições Isso. pelo Simpla. Eu vou deixar os links aqui. E também os links estão na bio do Vassante, @devavassante. E Exatamente. eu espero que vocês participem, porque é muito legal, é muito bom. Eu também aguardo a presença de vocês. Quero agradecer pela generosidade, pelo carinho, esse acolhimento que você está tendo. Gratidão profunda. Eu que te agradeço sempre bastante. Um Ok. beijo Beijo, enorme para você e um beijo. bom curso para todos. Arro! Arro! Beijo Tchau. grande, gente. Obrigada a todos pela presença e até a próxima.